Olá, eu sou William Pereira e eu sou apaixonado por fazer pão. E se você chegou aqui, é que você está interessado em aprender a fazer também. Então me acompanha que nessa aula eu vou te ensinar como você fazer pães incríveis, lindos, cheirosos, saborosos e ainda por cima super saudáveis. Podendo até mesmo criar suas receitas do zero dentro da sua realidade e do seu gosto. Talvez hoje você mal consiga reproduzir as receitas que você encontra por aí, talvez você até já tenha tentado e não tenha tido muito sucesso. Mas com o método SMART, que é baseado em 3 pilares, nas 3 leis fundamentais da panificação, que eu vou explicar para você agora nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer pães incríveis. Fazer pão é uma atividade bastante desafiadora. Mesmo assim, eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a fazer pão, independente da idade, ou se você é homem, se você é mulher. Então, eu tenho, por exemplo, alunos desde pessoas da minha faixa etária, com 25, 30 anos, mas a maioria dos meus alunos são pessoas já com mais de 55 anos. Mais da metade dos meus alunos tem mais de 55 anos, tendo alunos até com 77, 78 anos. Também tem alunos que são desde pessoas do lar que ficam em casa e cuidam da casa, até pessoas que trabalham o dia todo e tem poucas horas disponíveis ou poucos minutos disponíveis no dia. Você vai ver que esse tipo de pão você consegue encaixar ele fácil na sua rotina. E tem assim, desde pessoas que trabalham em banco até professores, tem muitos professores inclusive, né? Que intercalam as aulas com atividade de fazer pão, muitos até como renda extra. Inclusive tem uma galera que já sabe fazer pão e que faz pão com fermento biológico ou com aquele fermento de litro e está querendo aprender a trabalhar com levain de água e farinha, até pessoas que nunca fizeram um pão na vida e querem aprender uma atividade diferente, um hobby gostoso. Então tem muito esse lado também, o pessoal que é amante da cozinha e está procurando uma atividade relaxante e desafiadora para fazer. Mas eu acho que os principais beneficiados dessa aula e desse tipo de pão são as pessoas que têm alguma questão alimentar que não se dão muito bem com glúten. Veja que aqui eu estou falando pessoas que têm intolerâncias mais leves ou pessoas que sentem azia quando comem pão, que não se sentem bem, que ficam um pouco letárgicas, porque os pães industrializados têm um efeito nocivo no organismo delas e elas estão procurando ou para si, para um filho, para um parente, mais qualidade de vida e estão procurando por uma opção mais saudável de pão. Veja que aqui, as pessoas que têm alergia a glúten, ou seja, que têm doença celíaca, aquelas pessoas que não podem nem encostar em farinha de trigo, que pode ter uma reação alérgica, não pode nem entrar dentro de uma padaria, que já começa a fechar a garganta, essas pessoas não podem consumir nem esse tipo de pão, porque esse tipo de pão é com glúten. Então, se você tem uma intolerância leve, essa aula é para você. Agora, se você tem uma intolerância muito grave ou alergia, ou se você está aqui procurando aprender pães sem glúten, então eu não vou conseguir te ajudar. Agora, esse tipo de pão ele é muito bom, mas ele tem um detalhe. Ele é um pouco difícil de fazer. Trabalhar com fermentação natural não é uma coisa trivial. Então, se você está aqui nessa aula, atrás de pegar uma receita ou uma dica, já saiba que essa aula também pode ser que não é para você, e a fermentação natural também não. Esse tipo de pão não é um pão que você consegue fazer com muita facilidade. Você vai ter que aprender muita coisa, você vai ter que estudar muita coisa. Então a fermentação natural, ela não é para pessoas que estão procurando soluções muito rápidas. Dependendo da sua experiência, pode ser até que você já tenha tentado fazer alguns pães e não tenha conseguido ou tenha tido muita dificuldade. Como aconteceu com a Zilma, por exemplo, que não conseguia fazer pão de jeito nenhum, os pães dela davam muito errado, o fermento dela ela tentou fazer também em casa e não deu certo. E aí depois que ela participou com um evento comigo, ela fez os pães e os primeiros pães dela que deram certo e ela mandou esse depoimento para mim. Boa noite, William. Eu queria imensamente te agradecer por tudo que você nos ensinou, né? E você vai me ensinar, porque eu sou inscrita do seu curso. Eu queria que você visse que abriu uma pestaninha aqui, olha, e você falou que a gente ia abrir, que hoje era muito, que você ia me ensinar, olha, abriu a pestana, olha aqui, olha o desenho que eu fiz, William. Olha o desenho. Eu sou muito grata, viu? Muito grata, olha, nunca tinha conseguido. Olha o meu, eu fiz dois fermentos. Eu já tenho uma felicidade que é o integral, ficou um amor e o outro é Vitor.
Vitor Ramos Davi, que é o nome, vai ser o nome do meu netinho. Esse aqui é integral, como você falou, não levanta a pestana mesmo, mas eu fiz os desenhos nele. Olha que graça que ficou. Eu quero te agradecer. Muito obrigado, viu? É muito emocionante. Que Deus lhe pague. Se você quer ter um tipo de resultado como esse já nos seus primeiros pães, então eu sugiro que você assista essa aula e anote, guarde bem na sua mente as coisas que eu vou explicar. Nessa aula eu te prometi que eu vou te explicar um método e eu vou explicar. Só que para esse método fazer sentido, eu preciso resumir um pouquinho da minha trajetória com a panificação e com a fermentação natural para você entender como esse método surgiu e por que ele é tão poderoso. Eu nasci numa cidade chamada José Bonifácio, é uma cidade bem pequena, próxima aqui de onde eu moro hoje. Eu sou de São José do Rio Preto. E quando eu fiz 17 anos eu vim pra cá para fazer faculdade de Física. Sim, Física, não tem nada a ver com culinária nem com pão. Em 2012 isso. Em 2013 eu fui morar em Portugal, fazer intercâmbio e eu fiquei lá até 2015. E lá eu já comecei a me apaixonar um pouco mais pela culinária. E você ter contato com uma cultura diferente, você acaba aprendendo muita coisa sobre como as pessoas lidam com a comida. Quando eu voltei para cá em 2015, eu comecei a trabalhar no Planetário, que tem aqui na minha cidade. Eu era estagiário e lá eu conheci uma pessoa que viria a ser minha sócia mais pra frente, a Lari, mas essa história eu conto pra você já já. Em 2016 eu terminei a faculdade e já na virada do ano para 2017 eu comecei a fazer o mestrado. E o mestrado sempre foi muito difícil para mim, era muito pesado, era muita exigência. E eu vivia muito estressado. E uma das coisas que me relaxava era ir para a cozinha. Então eu adorava cozinhar, eu fiquei viciado em assistir MasterChef, eu queria fazer tudo de diferente que tinha. Até que então o meu namorado na época me deu esse livro aqui de presente. Essa daqui, para quem não conhece, é a chefe Paola Carosella, que era jurada lá do MasterChef. E eu adorei o livro, achei maravilhoso a história dela. E aí eu fui folheando, né, e lendo as receitas, até que eu encontrei uma receita que chamou minha atenção, que era essa daqui, do pão Arthurito. Eu comecei a ver essa receita e eu vi que ela tinha várias páginas, e eu fiquei, meu Deus, que receita é essa? E eu vi que ela demorava vários dias para ficar pronto, porque tinha aqui uma receita que você tinha que fazer o seu próprio fermento. E eu não me conformava com aquilo, eu falava, meu Deus, que loucura, como é que é isso? Eu quero fazer, porque eu sou um bicho teimoso, eu sou físico, e eu vi um negócio difícil, falei, agora eu quero fazer isso aí, quero aprender esse fermento. Mas é lógico que antes de eu começar efetivamente a fazer o fermento, eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa coisa de fermentação natural e ver umas outras receitas e tal. Eu até vi uns que fazia com suco de abacaxi, era uma receita parecida com o da Paola. E aí eu comecei a entender o que era a fermentação natural. Se você não sabe o que é, ou se você não conhece, a fermentação natural é a única maneira que se conhecia de fazer pão até 100 anos atrás, porque não existia fermento comercial, não dava para você ir no supermercado e comprar o fermento no pacotinho. A única maneira de se fazer pão era essa. Então, antes do pão industrializado existir, só se fazia pão dessa maneira. E, por incrível que pareça, traz muitos benefícios à saúde, porque tem uma variedade de micro-organismos ali dentro daquele fermento. É um fermento que a gente consegue fazer em casa, cultivar em casa, então ele age de maneira diferente na massa e torna o glúten da massa muito mais digestível para o nosso organismo e traz sabores, aromas e dá uma disponibilidade de nutrientes muito maior, que faz com que o nosso corpo absorva muito melhor e tire muito mais proveito desse tipo de pão. E eu achei aquilo sensacional. É melhor, é mais bonito, é mais gostoso, é mais cheiroso e ainda é mais saudável. O ônus é que é mais difícil de fazer, mas eu encarei o desafio. E aí eu fui tentar fazer meu fermento. E o meu primeiro fermento, eu nunca me esqueço disso. Eu comecei ele num potinho, eu deixava esse potinho em cima da geladeira, coberto com um paninho de prato. E a cada 10 minutos eu ia lá ver se tinha alguma coisa diferente, se tinha um cheiro, se tinha uma bolha. Era uma ansiedade que me pilhava tanto que eu queria que aquele negócio desse certo e eu ficava toda hora lá olhando em desespero. Se você é do tipo ansioso, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu sofri bastante. No final de 10 dias o meu fermento deu errado. Eu não consegui fazer o fermento. E aí eu tentei de novo, até que eu finalmente consegui fazer esse fermento. E aí eu fui fazer meu primeiro pão. Falei, agora eu vou fazer um pão. Vou fazer esse pão aqui da Paola, a receita dela direitinho. Essa é a expectativa. A realidade eu vou pôr pra você aí na tela. Esse pão que você tá vendo agora era o meu primeiro pão. Ficou feio, né? Mas o sabor, pior ainda.
ficou horrível, não dava pra comer, era duro, era uma coisa, parecia um pedaço de pneu, era uma coisa horrorosa. E aí eu percebi que o negócio era mais complicado. Só que eu não me conformava com aquilo. Como que pode uma pessoa estudada, bem esclarecida, que entende sobre buracos negros e reações nucleares e todas as coisas mais complexas que podem acontecer no universo, não conseguia fazer uma porcaria de um pão? E aí eu aprendi que o pão deixa a gente humilde. Você tem que estudar muito, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que ter paciência. E então eu comecei a estudar, comecei a fazer, fui para a internet buscar informação, até que eu descobri o canal de uma pessoa que hoje é uma amiga querida, que é a Cristina Valeige, que ela ensinava um tipo de pão um pouco diferente, que era um pão sem sova, que é um tipo de pão muito legal para quem está começando. E aí depois que eu comecei a fazer a receita dela, eu comecei a acertar um pouco mais os meus pães. Até que eu fiz esse pão que eu vou pôr aí na tela para vocês, que foi meu primeiro pão que eu vi, que eu falei, caramba, ficou gostoso, ficou macio, dá para comer. Ainda estava longe de ser o pão maravilhoso que eu queria fazer, mas o dia que eu acertei aquele pão, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, caramba, eu consegui. E dali pra frente eu ainda tinha muito que evoluir, mas agora eu já tinha rompido essa primeira barreira. Depois que eu fiz esse pão, que dava pra comer sem quebrar os dentes, eu fiquei completamente viciado em fazer pão. Tudo que eu queria saber era de pão, tudo que eu falava era sobre pão. Eu era aquele cara chato que ia no churrasco e ficava falando para todo mundo quão maravilhoso era aquele tipo de pão. Eu queria que todo mundo experimentasse, eu fazia pão para dar de presente para todo mundo. Mesmo os pães saindo mais ou menos, o pessoal comia, adorava, eu achava aquilo o máximo. Toda loja que eu entrava, eu queria ver se tinha coisa, utensílio para pão, espátula. Eu só pensava nisso. Todo supermercado que eu ia, eu só ficava olhando as qualidades das farinhas. Eu escolhi o supermercado onde eu ia fazer a minha compra do mês, de acordo com as farinhas que tivesse disponível ali. Mas como esse pão ainda não era o pão maravilhoso, com pestana, com miolão que eu queria fazer, eu continuei estudando muito e praticando muito. De 2017 para cá, eu sempre fiz pão toda semana, agora eu faço com mais frequência, mas eu nunca mais parei de fazer pão. Se você já faz pão, você sabe do que eu estou falando. A gente fica completamente viciado nisso. É uma atividade assim que você tem os seus altos e baixos, tem hora que você fica super frustrado, mas quando você acerta um pão e o pão fica bom, é uma sensação de vitória maravilhosa. Nesse meio tempo, ali pro final de 2017, começo de 2018, a minha amiga Lari, que trabalhava no Planetário comigo, abriu um ateliê de confeitaria próximo da minha casa. E aí eu comecei a frequentar. E ela era confeiteira e dá aula online de confeitaria. No final de 2018, ali quando eu estava terminando meu mestrado, ela me chamou para trabalhar com ela. Ela falou, William, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que entenda assim, de tecnologia, que se vire com tecnologia, para me ajudar com a parte mais técnica dos cursos, deixar site no ar e tal. E mesmo eu não entendendo nada do assunto, a minha formação era outra, afinal de contas, eu topei trabalhar com ela. E aí eu fui aprendendo mais sobre internet. E foi muito bom pra mim, porque eu aprendi uma coisa nova. Eu aprendi como levar uma mensagem pela internet, sabe? Impactar a vida das pessoas de alguma maneira. E aí eu comecei a perceber que, ao invés de eu ficar falando de pão para as pessoas que não estavam muito interessadas, eu podia falar na internet com as pessoas que realmente estavam interessadas. E era uma coisa que eu já sabia fazer. Então, no final de 2019, eu abri um canal no YouTube, onde eu ia postar algumas receitas, ensinar algumas coisas. E a minha intenção era fazer um vídeo por semana. Passou um ano inteiro, eu devo ter feito 5 ou 6. Eu percebi que eu não dava conta de fazer as duas coisas, de fazer com ela e fazer pra mim, então eu acabei abandonando um pouco aquele canal. Só que aquilo me incomodava porque eu sentia que era o que eu tinha que fazer, eu era muito apaixonado por fazer pão e eu sabia que tinha muitas pessoas que podiam se beneficiar desse tipo de pão, mas ainda não conheciam, porque somos poucos ainda divulgando esse tipo de assunto. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça durante muito tempo. Quando foi no final do ano passado, 2020, eu tomei uma decisão drástica. Eu conversei com a Lari e eu saí da empresa que eu tinha, junto com ela, que estava indo muito bem, a gente estava vendendo super bem, foi o nosso melhor ano. Assim, eu nunca estive profissionalmente tão realizado como eu estava ali, só que não era o projeto que eu queria colocar em prática. E eu percebi que se eu fosse fazer essa coisa de blogueira ou de influencer, não ia rolar. Eu ia ter que me dedicar 100%
a esse projeto dos pães para ele dar certo. Então eu saí da empresa e comecei a produzir conteúdo trabalhando 24 horas só nisso. Quando eu comecei meu projeto, eu comecei a pensar um pouco sobre o que eu ia ensinar. E aí eu comecei a revisitar a minha trajetória na panificação e como que eu fui aprendendo. E uma das coisas que eu nunca me conformava era como que quanto mais eu estudava, parece que mais as coisas iam ficando confusas, porque é tanta informação, são tantas variáveis, que cada um tem uma experiência, cada fermento é único, é diferente, e parece que as coisas não se conectavam muito bem. No final das contas, você podia pegar um monte de informações diferentes e cada uma ser de uma realidade, de uma pessoa, e você tem que achar o seu próprio caminho no final das contas. Fazer pão não é que nem fazer bolo. Quando você vai fazer um bolo, você tem mais chances de sucesso se você segue a receita à risca. Mas com o pão não, porque o pão é vivo e a vida depende de muitos fatores. O seu fermento não vai ser igual ao meu. Então, você tem que saber lidar com as diferenças. Se você tentar reproduzir exatamente o mesmo processo que eu estou fazendo na minha casa, nas minhas condições, com certeza você vai errar alguma coisa e com certeza você vai ter um resultado diferente do meu. Eu entendi que não bastava só eu querer ensinar as receitas e ensinar as técnicas. Era preciso ter uma compreensão mais profunda. E aí eu comecei a elaborar, usando toda a minha mente de cientista, que eu moldei durante anos na faculdade, estudando física, para tentar encontrar alguma coisa que fosse intrínseca do processo de panificação e que pudesse ajudar todo mundo que quisesse fazer pão em casa a fazer um pão que fosse adequado às suas condições, à farinha que você tem disponível, à água que você tem disponível, ao clima da sua cidade e ao seu fermento. Então eu comecei a procurar o que tinha de mais intrínseco no processo e fiz o seguinte raciocínio. Presta atenção que daqui para frente esse vídeo começa a complicar um pouco. Então acompanha aqui a minha linha de raciocínio. Independente do pão, todos os pães têm um ingrediente em comum, do panetone ao brioche até o pão de água, sal e farinha, que é a farinha de trigo. E todas as farinhas de trigo, apesar de serem diferentes entre si, todas têm uma mesma coisa, todas elas têm glúten. E o glúten, ele é formado pela combinação de duas proteínas mais água. E aí eu comecei a raciocinar e a estudar e entender como é que funciona essa interação do glúten na farinha e pensar como isso poderia me ajudar. No glúten, as proteínas que a gente tem são as gliadinas e as gluteninas. As gliadinas são moléculas menores, mais arredondadas, que são responsáveis por dar para o pão a característica da extensibilidade, ou seja, é por causa dessa proteína que a gente consegue esticar uma massa de pão sem que ela se rompa. E a gente tem também as gluteninas. As gluteninas são proteínas mais compridas, mais alongadas, que são responsáveis pela elasticidade da massa, ou seja, são responsáveis por dar força no nosso glúten. E é a combinação dessas duas características, elasticidade e extensibilidade, que garante que o nosso pão vai conseguir crescer e ficar bem fofinho. Por isso que é tão difícil fazer pão com outras farinhas que não sejam a de trigo, porque elas não têm essas características, elas não têm o glúten. As gluteninas também são as principais responsáveis pelo desconforto gastrointestinal que algumas pessoas têm quando consomem pão. Porque como ela é uma cadeia longa de aminoácidos, ela, se não for trabalhada e quebrada em vários pedaços pequenos, ela precisa passar por muitas reações químicas, muitas etapas de digestão dentro do organismo. E isso torna mais difícil delas serem absorvidas e causa esse desconforto. Mas, quando a gente trabalha com a longa fermentação, a gente tem não só a água que entra na massa, mas também ácido sendo produzido. E esse ácido vai fazer esse papel de quebrar essa proteína em pedaços menores e tornar ela já quase que pré-digerida durante a fermentação para a gente. Então, a longa fermentação e a fermentação natural traz uma grande vantagem para quem tem algum desconforto quando consome pão. Ela vai diminuir bastante, consideravelmente, esse desconforto. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor essa dinâmica que eu estou falando dessas duas proteínas. Imagine que a gente tem esse balão. Esse balão, ele tem as mesmas duas características que uma massa de pão. Eu consigo esticar ele sem se romper,
ou seja, ele tem extensibilidade e ao mesmo tempo ele tem elasticidade, ele tende a resistir ao movimento. Quando eu encho esse balão de gás, ele retém esse gás, porque ele tem essas características. Da mesma forma acontece na massa de pão quando ela fermenta. A fermentação libera os gases e essa rede de glúten tridimensional vai segurar esses gases aí dentro. Se essa rede de glúten estiver corretamente desenvolvida, ela retém o gás. Se ela não estiver devidamente desenvolvida, ou seja, se essas duas características de elasticidade e extensibilidade não estiverem presentes, o gás escapa. Agora, isso que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça. Isso é uma compreensão básica sobre como funciona qualquer farinha de trigo. Vão ter farinhas que são mais fortes, mais fracas, mais elásticas, mais extensíveis, mas toda farinha de trigo tem glúten e todo glúten vai ter essas duas proteínas. Então, independente da farinha, em qualquer lugar do mundo, qualquer grão de trigo vai te trazer essas mesmas características. Esse foi um primeiro ponto que eu coloquei, um primeiro raciocínio, e eu achei que isso me ajudaria muito. Só que, além da farinha de trigo, eu comecei a raciocinar um pouco mais sobre as técnicas. A gente tem uma série de técnicas que a gente usa em panificação para desenvolver esse glúten, para trabalhar com essa massa. E essas técnicas são variadas, algumas você vai usar num tipo de pão, outras você vai usar no outro tipo de pão. Muitas vezes é mais uma escolha sua, pessoal, do que uma exigência de um processo ou de uma receita. Você pode ter o mesmo resultado por caminhos totalmente diferentes na panificação, ou mesmo resultados muito parecidos. E então eu comecei a pensar em todas as possibilidades de técnicas de sova, de dobras, de técnicas de fermentação, de forno, fermentação a frio, fermentação a temperatura ambiente, os infinitos tipos de forno que existem. E eu pensei, caramba, será que eu conseguiria pensar de uma maneira mais simples em como categorizar todas essas técnicas para simplificar o meu processo quando eu for olhar o meu processo de panificação? E então eu entendi que um padeiro, no final das contas, ele não precisa saber 50 coisas diferentes. Porque quando você vai pesquisar isso, você tem que saber fazer isso e aquilo, não sei o que. Um padeiro só precisa saber fazer 3 coisas. E é claro, cada uma dessas 3 coisas vai se dividir e ter as suas técnicas para você fazer. Essas 3 coisas eu chamei de os 3 Fs do padeiro. Pega essa, gente. Farinha, fermento e forno. Independente do pão que você vai fazer, independente do processo que você vai escolher, independente da farinha que você está usando, no final das contas você só tem que saber fazer 3 coisas. Você só tem que saber desenvolver o glúten da farinha, você só tem que saber fermentar o pão corretamente e assar o pão corretamente. Todas as técnicas que você vai escolher vai ser para uma dessas 3 coisas. E a combinação das 3 etapas te dá um pão no final do dia. E aí veio a grande virada de chave para mim. Eu percebi o seguinte: se um padeiro só precisa saber fazer 3 coisas, será que seria possível elaborar uma regra que fosse universal para cada uma dessas 3? Será que eu conseguiria pensar uma maneira de desenvolver o glúten da massa que valesse sempre, independente do pão? Ou de fermentar a massa, uma regra que me ajudasse a entender como fermentar a massa que valesse sempre, independente do pão? E uma regra que me ajudasse a escolher como assar o meu pão e que também valesse sempre, mesmo que ela fosse genérica e mesmo que ela sozinha não fosse toda a informação necessária? Então eu revisitei aquele raciocínio que eu fiz sobre a farinha de trigo e eu pensei como eu poderia encaixar aquilo que é tão intrínseco do processo, que é ali no coração do processo, com 3 enunciados que me ajudassem em cada uma dessas etapas. Então, depois de muito pensar e depois de muito sofrer, eu elaborei as 3 leis universais da panificação. E eu vou explicar essas 3 leis para você aqui e agora. Antes de eu entrar nessas 3 leis, eu vou fazer um disclaimer aqui. A princípio, quando vocês olharem os enunciados, eles vão parecer pouco convidativos. Eles não são enunciados assim muito intuitivos a uma primeira vista. Mas eu vou colocar o enunciado e depois eu vou explicar. Então, acompanhe a explicação até o final. Se você quiser, já vai tirando nota também, porque o que eu vou explicar aqui para você não existe na literatura, não existe em nenhum outro lugar. Isso foi um raciocínio que eu cheguei e que embasa todo o método que eu vou explicar para vocês depois. A primeira lei universal da panificação diz que
O glúten deve ser desenvolvido até que a massa tenha as características de elasticidade e extensibilidade necessárias para a retenção de gás e o correto desenvolvimento da massa de acordo com cada tipo de pão que vai ser feito. Meu Deus, como assim? Bom, antes de mais nada, você precisa saber qual é o tipo de pão que você vai fazer e que textura que essa massa precisa ter. Uma massa de panetone vai ser uma massa muito mais delicada que uma massa de um pão rústico. Então o glúten dela vai ser desenvolvido de uma outra maneira, ela vai ter outras características. Você pode fazer um pão e uma pizza com a mesma receita, só que você vai fazer inclusive os mesmos processos, só que muda os intervalos e os pontos da massa, porque você vai ter no pão uma massa que precisa de altura, então ela precisa ter muito mais elasticidade, e na pizza uma massa que precisa de ter extensibilidade, que você precisa ter como abrir ela sem ela rasgar. Então você vai trabalhar o glúten de maneiras diferentes nos dois processos. Então é lógico, você vai ter que saber que cada tipo de pão é uma coisa, cada tipo de farinha é uma coisa, mas em todos os pães você vai sempre analisar essas duas características, a elasticidade e a extensibilidade da massa. E a partir delas você define se você precisa continuar ou não fazendo mais alguma modificação. Eu vou te dar um exemplo e já fica aqui para você essa dica. Eu fui fazer uma consultoria numa padaria aqui da minha cidade, que me chamaram, porque eles estavam tendo dificuldade com a fermentação natural. E nessa padaria eu pedi para o padeiro, perguntei para ele, como é que você está fazendo o seu processo? Ele me passou a formulação, eu vi que era uma massa um pouco mais firme, e me falou que estava fazendo 4 dobras com intervalo de 20 minutos entre elas. E eu achei aquilo curioso e perguntei para ele, por que você está fazendo desse jeito? Ele disse, porque veio um outro padeiro aqui consultor e me ensinou dessa maneira. Só que quando eu vi a massa, eu falei para ele, olha a textura que tem essa massa. Ela rasga quando você dobra, não rasga? Ele disse, rasga. Eu falei, pois é, porque ela já desenvolveu a elasticidade que ela precisa. Você não pode dar mais dobras nessa massa, ou com esse intervalo tão curto entre elas, porque a massa já está com a característica que ela tem que estar, de elasticidade, e você está dando mais força. Então, já fica a minha dica para você. Toda vez que você for fazer uma dobra, você vai lembrar de mim na sua cabeça falando isso. Quando você vai fazer uma dobra, você tem que analisar se a massa realmente precisa dessa dobra, se ela relaxou entre a última dobra que você fez, ou depois da sova, e a dobra que você vai fazer agora. Se a massa já tiver estrutura, tiver altura, você não vai fazer a dobra. Não é porque uma receita diz que você tem que fazer X dobras a cada Y minutos que você vai fazer. Não é assim que se avalia a massa. Porque essa quantidade de dobras, esse intervalo de tempo, é só um parâmetro que a pessoa que fez aquela receita, dentro das condições dela, com a farinha dela, colocou para você. Mas você tem que saber avaliar as características da massa e decidir se ela precisa ou não de outra dobra. Outro erro muito comum em relação ao desenvolvimento de glúten é que as pessoas fazem uma coisa terrível, que é dar ponto na massa com farinha de trigo. Você mistura líquido demais na massa e depois começa a adicionar um monte de farinha de trigo. Aqui é outra coisa que eu vou ficar dentro da sua cabeça toda vez que você estiver fazendo a mistura e fazendo essa primeira etapa de desenvolvimento da massa. Você nunca dá ponto numa massa com farinha de trigo. Ou a massa precisa de sova, ou você já colocou líquido demais. Não dá para você desenvolver corretamente as características de elasticidade e extensibilidade se você entrando com farinha em várias etapas. Porque essa farinha vai estar em pontos diferentes de hidratação e vai estar com características diferentes da farinha que estava no início. Então é difícil você ter uma massa uniforme. Geralmente, quando a pessoa dá ponto com farinha na massa, ela coloca muita farinha. E mesmo assim, às vezes isso não salva a massa. Você já cometeu um erro no início do processo. Então, lembre-se sempre dessa fala que eu vou fazer aqui agora. Quando você for fazer a mistura do pão, coloque água aos poucos. Você dá ponto no pão com o líquido e não com a farinha. A segunda lei da panificação nos diz respeito sobre como fermentar a massa. E é uma das coisas mais difíceis do processo de panificação, você fermentar a massa corretamente. E a lei diz o seguinte: a massa deve fermentar numa velocidade tal que a acidificação do meio, somada à produção de gás, não prejudique as características de extensibilidade e elasticidade da massa. Como assim? Vamos lá, de novo. O pão, quando está fermentando, se a gente está falando de fermentação natural, vai ter 2 produtos dessa fermentação, gás e ácido.
A rede de glúten não é solúvel em água, mas ela é solúvel em ácido. Então, se o pão estiver fermentando durante muito tempo, a tendência é que ele fique muito ácido. Ou se você entra com um fermento já muito ácido, passado do ponto da fermentação, você pode inserir tanta acidez naquele pão que essa acidez vai comprometer, vai derreter o teu glúten. E o pão não vai conseguir reter o gás, que é o que vai fazer o pão crescer. Então, você tem que deixar o pão fermentar somente o suficiente, nem mais, nem menos. A mesma coisa vale para a retenção de gás. Eu posso encher o balão até um certo limite. A partir daí, ele estoura, a estrutura não consegue segurar. Se você já fez um pão que você viu que ele cresceu, ficou lindo, grandão, e aí quando você virou ele para levar para assar, ele se esparramou e virou uma bolachona, é porque esse pão fermentou muito, porque esse glúten já foi comprometido, ele fermentou além da conta. E como é que a gente avalia o ponto da fermentação? A gente sempre vai avaliar quanto de elasticidade a massa tem, quanto ela deveria ter para ela desenvolver corretamente dentro do forno, que é a próxima etapa. A terceira lei talvez é a mais óbvia de todas, e ela diz o seguinte: o cozimento do pão deve ser feito de forma que respeite as características de cada massa, forno e processos de forneamento, para que o pão tenha um crescimento otimizado para o melhor resultado. Ou seja, a gente tem que escolher um método de forno que seja adequado para cada tipo de pão. É muito diferente você assar um panetone de você assar um pão rústico. Você tem que saber se você tem que usar uma panela ou não, qual a faixa de temperatura que você vai trabalhar, e de acordo com o tipo de massa e o resultado que você quer, você vai escolher coisas diferentes. E principalmente de acordo com o seu equipamento. É muito diferente assar uma pizza num forno a lenha que chega a 500, 600 graus de você assar na sua casa. Você não pode fazer o mesmo processo. Então não basta só você entender a massa, você precisa entender as limitações que o seu equipamento tem e cozinhar o pão ou cozinhar o que você estiver produzindo da maneira correta, fazer o processo de forno corretamente. Essas três leis, elas ajudam muito a gente na hora de tomar uma decisão no meio de um processo ou quando você vai elaborar uma receita e você precisa escolher quais técnicas utilizar. Só que é claro que elas sozinhas não são o suficiente para você conseguir fazer um bom pão ou para você conseguir evoluir com o padeiro. Elas vão ser a base para um método. E esse método foi uma coisa que eu encontrei quando eu comecei a observar como era a maneira que eu fazia os meus pães e até mesmo quando eu pensei em como eu poderia melhorar os meus pães. E para chegar nesse método, eu lancei mão do que eu entendo que é a ferramenta mais efetiva que o ser humano conseguiu até hoje para aprender qualquer coisa, que é o famoso método científico. Então eu entendi que eu, na posição de físico e com a experiência que eu tinha, com 1 milhão de experimentos que eu já fiz na minha vida, eu poderia me inspirar nessas etapas do método científico para traduzir isso para dentro da panificação, já que eu tenho que lidar com tantas variáveis e essas variáveis são tão complexas e tão vivas e tão interligadas entre si. Quando eu parei para pensar e refletir sobre o processo de se fazer ciência e todas as coisas que eu aprendi na faculdade, no mestrado, eu entendo que, independente da área que está, todo cientista vai sempre fazer 5 etapas na sua pesquisa ou na sua carreira como cientista. E, inspirado nessas 5 etapas, eu entendi que a gente pode fazer a mesma coisa em panificação e eu vou explicar para você agora. A primeira etapa desse método eu chamei de sistematização. Quando um cientista vai começar um trabalho, a primeira coisa que ele precisa fazer não é já ir direto para realizar o experimento dele, não. Ele precisa propor uma hipótese. E depois que ele propõe essa hipótese, ele vai estudar e ver se alguém já falou alguma coisa sobre aquilo ou o que já tem estabelecido sobre aquele assunto. No pão, a gente vai fazer a mesma coisa. A primeira coisa, nós vamos propor um resultado que a gente quer analisar. E propondo o resultado que a gente quer, o tipo de pão que eu quero fazer, com quais características, se eu quero um miolo fofinho, se eu quero uma casca crocante. A partir disso, a gente vai pesquisar algumas receitas. Então, eu quero fazer um brioche, eu vou pesquisar várias receitas de brioche. São todas diferentes. A ideia é que no final dessa etapa, a gente propunha uma formulação. A gente propunha a lista dos ingredientes e a gente propunha a proporção entre eles. Essa etapa, em que a gente chega na lista dos ingredientes e na proporção entre eles, é a etapa em que a pessoa que quer a receita, ela te pede, é isso.
Ai, passa a receita, passa a receita. Você passa essa lista de ingredientes, aí a pessoa vai e tenta fazer o pão, mas ela não tem o conhecimento, e aí dá errado. Depois ela vira para você e fala, sua receita não deu certo. Meu bem, a minha receita é ótima, é você que não sabe fazer e que está fazendo errado. A etapa 2 é a etapa que eu chamei de métodos. Nessa etapa, o cientista, depois de pesquisar e de propor uma hipótese, ele vai propor um experimento. Então ele vai propor qual é um conjunto de técnicas ou de experiências que ele pode realizar para testar aquela hipótese, ainda antes de ir efetivamente fazer o experimento. E aqui nós também vamos fazer. A gente vai olhar para o pão que a gente quer fazer, com a formulação que a gente propôs, e ver quais são as técnicas mais adequadas para chegar naquele resultado. Então, essa segunda etapa é a etapa que o pessoal que já é um pouco mais avançado vai dizer para você, não basta você ter a receita, você precisa saber fazer as técnicas corretas. E veja bem, essas técnicas não é nada que eu inventei, essas técnicas são as técnicas clássicas da panificação que você aprende em qualquer curso. Se você for num Senac, você vai aprender essas técnicas. Se você for fazer uma faculdade, você vai aprender essas técnicas. Como sovar uma massa, como fazer uma dobra, como que se assa um pão no forno. Isso é informação, mas você tem que entender o processo por trás para conseguir combinar as técnicas. Mesmo se você for só reproduzir uma receita, você tem que ter o conhecimento para conseguir aplicar isso. Então, o pessoal que já é um pouco mais experiente vai falar, não é só a receita, você tem que ter a técnica. Veja bem, a gente veio aqui até a segunda etapa. Tem mais 3 etapas que a maioria das pessoas ignoram completamente e por isso tem dificuldade na hora de fazer pão. A terceira etapa eu chamo de ação. Essa etapa é a etapa em que o cientista vai realizar um experimento que ele propôs e ele vai tirar nota e ele vai relatar tudo que ele está observando e as coisas que a gente faz na vida real nem sempre vão ser exatamente como a gente planejou. A gente vai ter que saber improvisar na hora da ação. Essa, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes, principalmente se o seu objetivo é fazer pães melhores a cada fornada, se você pretende evoluir como padeiro. E eu tenho uma história por trás disso, e vou contar para vocês. Quando eu estava fazendo faculdade em Portugal, eu fiz uma disciplina de laboratório. E essa disciplina a gente fazia vários experimentos e a gente tinha um caderninho onde a gente anotava todas as medidas que a gente fazia e tudo que a gente estava observando. Então aquele caderno ali era um objeto de avaliação no final do semestre. A gente fez um experimento, um dos experimentos, que tinha um plano inclinado e a gente colocava um disquinho, o disquinho descia no plano e tinha que medir o tempo. E aí eu precisava medir esse tempo 200 vezes. Fui com o meu parceiro do laboratório, a gente tirou as 200 medidas, eu joguei ali no computador e eu peguei emprestado de um colega de laboratório um Excel que tinha todas as fórmulas já com as contas. A gente fazia isso para não ter que ficar fazendo conta na mão, a gente jogava numa planilha os nossos dados e anotava os parâmetros, os resultados. Claro que cada um fazia o experimento, tinha um parâmetro diferente, mas ali cada um fazia o seu. E eu fiz isso, fechei esse Excel. Depois, quando foi chegando perto do dia da avaliação, eu abri esse Excel de novo para copiar os dados, fazer uma tabela e anexar nesse caderno e mandar para o professor. Depois que a gente fez isso, eu recebi um e-mail. E no e-mail o professor dizia o seguinte: eu gostaria que vocês viessem aqui à minha sala amanhã, sem falta, na hora do almoço, para tratar de um assunto importante. Naquele momento você já começa a se questionar o que eu fiz e a sua vida começa a passar diante dos seus olhos. Chegamos lá na sala dele, eu nunca me esqueço, ele estava sentado assim do outro lado, numa cadeira, estava eu e meu amigo aqui, tinha uma mesinha de centro de vidro, ele pegou o caderno, ele colocou em cima da mesa, ele olhou bem pra gente e falou assim: no experimento do plano inclinado, eu observei que os dados que vocês têm não batem com os parâmetros que vocês chegaram, com as conclusões que vocês chegaram. E mais ainda, eu observei que a tabela de vocês é exatamente igual à dos seus amigos. Naquela hora eu pensei, agora ele está achando que eu não fiz o experimento, que eu copiei os dados do outro. Bateu um desespero, mas eu expliquei a situação, falei, não, é porque eles tinham um Excel, eles emprestaram pra gente com as formas, eu coloquei os dados lá e depois eu devo ter fechado sem salvar. Quando eu abri, estavam os dados deles lá e eu colei, como eram 200 medidas, eu não vi, elas eram todas muito parecidas. E ele até que entendeu, mas ele olhou no fundo dos meus olhos e disse uma coisa que eu nunca mais ia me esquecer. Ele falou o seguinte:
Você mexeu com o que tem de mais sagrado em física experimental. Você mexeu com os dados que você mediu. Você pode chegar a conclusões equivocadas. Você pode formular mal as hipóteses. Mas os dados que você tirou na hora do experimento são o que tem de mais valioso. Eu deveria, no mínimo, dar 0 para vocês por uma imprudência dessa. Mas eu vou considerar, já que você me deu uma explicação razoável. Aquilo a gente respira fundo, engole o choro e vai para casa. E dali para frente, meu bem, eu virei o Einstein da anotação no caderninho no laboratório. Eu anotava tudo direitinho, perfeitamente. E aí eu entendi e comecei a ver que realmente fazia muita diferença. E quando eu me toquei que eu podia fazer a mesma coisa para os pães, eu comecei a fazer, eu comecei a anotar. Mas não anotar o que eu achava ou anotar de qualquer jeito, como se eu estivesse escrevendo uma receita. As minhas anotações dos meus pães são um relato como eu fazia no laboratório, só que eu fazendo para os pães. Eu anoto as coisas que eu observo, eu sei como anotar corretamente as coisas. E quando eu olho anotações minhas antigas, eu consigo saber exatamente o que eu fiz e o efeito que teve naquela minha ação naquele momento. A quarta etapa é o resultado. Bom, depois que o cientista propôs uma hipótese, propôs uma série de métodos para executar essa hipótese, fez o experimento, tirou os resultados, agora ele vai analisar. Nessa etapa, o cientista vai ver se o resultado que ele chegou bate com a hipótese que ele teve, ou ele vai propor alguma modificação na proposição inicial. E aqui na panificação a gente faz a mesma coisa. A gente começa definindo o resultado que a gente quer e a gente termina avaliando se a gente conseguiu chegar ali. Mas não é só isso, você tem que saber identificar no meio do processo o que pode ter acontecido e como você gostaria de repetir o processo de uma maneira melhor. Então, quando você vai analisar o resultado do seu pão, você tem que saber onde você queria chegar e saber propor uma nova mudança. Gente, todo mundo vai errar em panificação. É impossível, você nunca vai fazer 2 pães iguais. Você nunca vai fazer um pão perfeito. Sempre tem alguma coisa que você vai olhar e você vai falar, poderia ter sido um pouquinho melhor. Acho que pode ter sido numa etapa tal. Você não vai fazer um pão em seguida do outro. Daqui a um mês você vai repetir aquele pão, você tem a sua anotação, você sabe ali no final daquele momento o que você propôs para mudar. Isso é muito valioso, isso vai permitir que você evolua muito mais rapidamente se você faz essas 2 etapas, de anotar e de analisar o resultado. Mas mesmo isso ainda não é suficiente, a gente ainda tem uma 5ª etapa e essa é matadora. A 5ª etapa, eu digo que são os tempos e temperaturas. Não adianta o cientista fazer um experimento, chegar a uma conclusão, se esse experimento não for reprodutível. Ele vai ter que ser feito por outros cientistas em outros lugares. Ele vai ter que refazer aquele experimento sobre outras condições. Quando você vai fazer pão é a mesma coisa, você nunca vai conseguir reproduzir exatamente as mesmas condições iniciais que você tinha da outra vez. A farinha pode ser de outro lote, a safra do trigo, no ano que choveu mais, que choveu menos, vai dar uma diferença de qualidade. E não só isso, você nunca vai conseguir ter as mesmas condições de umidade, de temperatura que você tinha da primeira vez. O seu fermento pode estar com uma atividade um pouco diferente. Então, as 2 principais variáveis que vão estar sempre diferentes vão ser tempos e temperaturas. Se você for fazer um pão no final de semana que você consegue ficar direto, é diferente de você tentar fazer o mesmo pão durante a semana que você trabalha durante o dia e só pode mexer no pão à noite. Você vai ter que saber como lidar com essas diferenças, porque quanto maiores as temperaturas, mais rápido a gente tem a fermentação. Se você precisa adequar um pão à sua rotina, você tem que saber trabalhar a temperatura. E se você está em temperatura diferente, você tem que saber a hora de usar a geladeira, a hora de rever o processo e organizar tudo isso corretamente, para que você consiga reproduzir o mesmo resultado que você teve antes. Eu já disse e vou repetir, pão é vivo e a vida depende de muitos fatores. A temperatura aqui é crucial e ela vai ter uma influência direta, você não pode ignorar isso. Você não pode querer reproduzir uma receita de uma pessoa que está no norte do Canadá, aqui no Brasil, com os mesmos parâmetros que ele vai te dar. Faça 4 dobras a cada meia hora, fermente em temperatura ambiente por 12 horas, porque a temperatura ambiente dele é totalmente diferente da sua. Então você precisa ter uma compreensão mais profunda do processo e entender
a nível microscópico como que essa química e essa biologia do pão funcionam. Depois que você passa por essas 5 etapas, é inevitável que você evolua como padeiro desde que você faça todo o processo correto. Agora, você não vai fazer isso de primeira. Você não vai já chegar e aplicar o método uma vez e ter um resultado incrível. É um processo, você vai ter que viver esse processo. O método, ele só te garante que você não vai ficar dando voltas no mesmo lugar, correndo atrás do rabo, sem entender o que está acontecendo, tentando ter controle de 1 milhão de variáveis. Porque ele é um protocolo que te dá um caminho para você seguir e que te dá um caminho de volta. E o melhor, ele não é fixo, ele é um protocolo que vai exigir que você trabalhe com as suas condições, com a sua realidade. Eu explico sempre que quando você vai passar por esse método, você sempre vai estar em 3 etapas. Quando você começa um tipo de pão diferente, mesmo que você já tenha experiência em outros, você sempre vai ser um padeiro iniciante, que é o padeiro de nível 1. O padeiro de nível 1, ou padeiro iniciante, é aquele padeiro que tem dificuldade, às vezes, até para reproduzir uma receita. Depois que você repete a mesma receita algumas vezes, que você vai entendendo onde você está errando, como você melhora, você vai virar um padeiro experiente, que é o padeiro de nível 2. O padeiro experiente, o padeiro de nível 2, é aquele que consegue fazer alguma modificação na receita ou no processo para ter um resultado ligeiramente diferente. Mas ele não consegue ainda fazer o que o padeiro do nível 3 faz. O padeiro do nível 3 é o padeiro criativo. É o padeiro que já está tão íntimo daquele tipo de pão ou daquele processo que ele consegue redigir uma receita como um poeta escreve uma poesia. Para a maioria das pães que eu faço hoje, eu já sou um padeiro de nível 3. Eu não preciso ficar mais pesquisando um monte de receitas. Eu já sei a mecânica por trás dos ingredientes e das técnicas e como que eu combino eles e como que eu adequo a minha realidade para produzir um pão que eu quero. Eu sento e escrevo a receita. Simples assim. Às vezes eu ainda erro, às vezes eu ainda faço alguma modificação. É um processo. E se eu for fazer um tipo diferente de pão, eu vou ter que começar do zero. Eu posso dizer aqui para vocês, eu hoje não consigo elaborar do zero uma receita de croissant. Eu ainda preciso me ancorar em receitas que eu já conheço. Mas hoje eu consigo elaborar do zero tranquilamente uma receita de pizza. Então, cada padeiro vai viver o processo de passar por essas 3 etapas em cada tipo diferente de pão. É claro que com o tempo, com o acúmulo de experiências, esse processo vai ficando mais rápido e mais dinâmico. Quando você começa, você sabe muito pouco ou nada. E você vai começar do básico do básico. Depois você pode até migrar para um outro tipo de pão que você não tem experiência, mas você já tem algumas técnicas acumuladas, já tem conhecimento acumulado. A verdade é que cada um vai ter o seu tempo e cada um vai viver esse processo de uma maneira. O método, ele é uma garantia de que você vai conseguir tirar o máximo proveito do teu processo, evoluir mais rapidamente e não ficar frustrado com um monte de pães que dão errado, você não consegue nem sequer saber por quê. E quando você pesquisa na internet, cada pessoa te fala uma coisa. As pessoas vão te dar várias dicas, mas só você, de verdade, vai saber dizer e saber avaliar, porque só você que está ali convivendo com o teu pão, tocando na tua massa. Então, como é que você faz para você se aprofundar nesse método? Se você quiser saber mais sobre como fazer uma sistematização e propor uma formulação, como escolher corretamente os métodos, as técnicas que você vai usar, adequadas para cada tipo de pão, como fazer corretamente as anotações e o planejamento do seu pão, como você analisar o resultado para evoluir no teu processo e como você reproduzir receitas em condições diferentes das que você tinha antes, tudo isso atravessado por aquelas 3 leis universais que vão guiando a gente durante todo o processo e facilitando a nossa compreensão sobre o nosso processo. Então eu tenho um convite para você. Você pode aprender tudo isso no meu curso Levain Inteligente. Esse é um curso 100% online. As aulas do curso são aulas gravadas, divididas em vários módulos, que você pode assistir no seu tempo e quantas vezes você quiser. Assim que você faz a compra, clicando no botão que tem aqui abaixo do vídeo, você vai fazer o pagamento na próxima página e você vai receber um e-mail com um login e uma senha e você já pode acessar o curso agora mesmo, daqui a poucos minutos, se você quiser. Você pode assistir esse curso do celular ou do computador, qualquer dispositivo que tenha um navegador de internet, você consegue acessar ele de qualquer lugar que você tiver, basta você ter o login e a senha que você vai cadastrar. Além das aulas em vídeo, o curso também conta com vários materiais em PDF que está sendo constantemente atualizado. E esses materiais você pode baixar no seu celular ou você pode imprimir e ter sempre à mão. Também tem planilha
com ficha técnica para te ajudar a elaborar cada etapa do método e ter aquilo ali registrado que você pode acessar no seu celular ou no seu computador. A divisão das aulas é a seguinte: o primeiro módulo é o módulo do fermento natural. Então, se você está começando muito do zero e você ainda não tem um levain, eu te ensino um passo a passo para você criar o seu fermento natural em casa por um método que é um pouco diferente, que a gente diz que é o método da bolinha. É um método que você vai gastar muito pouca farinha, não tem desperdício de farinha, ele leva 10 dias para ficar pronto e geralmente assim que ele fica pronto, ele já está super forte desde o primeiro dia, não leva semanas para ele ganhar força, como você vai ouvir dizer muito na internet quando você for pesquisar. Nesse módulo também eu te explico como você mantém o fermento, como você usa, diferentes proporções de uso. Então, tudo que você precisa saber sobre o fermento natural antes de ir para os pães está nesse módulo. O módulo seguinte, que é o módulo 2, é o básico antes de entrar no método. Então, também para quem está começando do zero, eu explico os utensílios que você vai utilizar, quais são obrigatórios, quais não são, os tipos de massa, os tipos de fermento que existem, como que você usa. E eu também repito um pouco mais aprofundado essa explicação sobre o glúten, diferentes tipos de farinha, explico o que é uma farinha de tipo 1, de tipo 00, a diferença das farinhas argentinas e italianas e brasileiras, para você usar aquilo que você tem disponível de acordo com a sua realidade. E nessa etapa também eu te ensino o seu primeiro pão, que é um pão mais fácil, um pão que você vai fazer para você já ir se ambientando antes de entrar ainda no método. No módulo 3 tem uma aula só, eu explico sobre o método em si e as etapas que você vai passar, porque os módulos seguintes vão ser cada um uma etapa do método. Então, o módulo 4 é o módulo da sistematização, que vai ter 6 aulas, eu te explico todas as etapas de uma sistematização, eu te explico sobre a porcentagem de padeiro, a gente escreve as receitas, tudo em porcentagem, porque isso facilita muito a maneira como você compreende a proporção entre os ingredientes, o papel de cada ingrediente. Te explico como que você lê, interpreta e critica uma receita, como que você faz a conta do rendimento da sua produção, independente de quantos pães você quiser produzir ou o tamanho que vai ter esse pão. No módulo 5 a gente vai falar dos métodos, ou seja, é o módulo que eu vou te explicar todas as técnicas e a gente vai se aprofundar nas 3 leis da panificação, porque ela vai atravessar todas as etapas desse método. Então eu vou te explicar várias maneiras de se sovar uma massa, várias maneiras de se fazer uma dobra, eu vou te explicar 10 maneiras diferentes de você fazer incisões, cortes em cima do pão, várias maneiras de modelar um pão e quando que você usa cada uma. Então, essa parte mais técnica, esse arcabouço mais técnico entra dentro desse módulo, que é um módulo um pouco maior. Nesse módulo também eu te ensino 5 maneiras diferentes de você produzir vapor no forno para ter pães que cresçam melhor e mais bonito e não só utilizando uma panela de ferro. Então eu te dou várias possibilidades. No módulo 6 de ação eu te explico como você planeja o seu pão de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade e como que você vai fazer as anotações corretamente para você poder tirar o máximo proveito de cada etapa, assim como eu expliquei para vocês antes. No módulo 7 a gente vai falar do resultado. Então nesse módulo eu te ensino como analisar o resultado e uma que talvez deva ser uma das aulas mais importantes, como que você identifica erros e quais são as possíveis causas. É lógico, eu não vou sair enumerando um monte de erros e falando o que pode ter acontecido. Eu vou pegar a partir dessa compreensão dos 3 Fs do padeiro, das 3 leis da panificação, e eu vou te dizer onde você pode ter errado. Então a gente vai entender o processo, entender o que foi o erro e como que você vai corrigir. No módulo 8 a gente vai falar de tempos e temperaturas, e aqui eu vou te explicar a quantidade de fermento, como que a quantidade de fermento influencia no tempo de fermentação, como que a levedura se comporta em cada intervalo de temperatura, como que você faz uma estimativa, se a massa tiver uma temperatura tal, quanto tempo mais ou menos ela vai demorar. Tudo isso eu explico nesse módulo e como que você vai fazer quando você for repetir uma receita para condições diferentes. É claro que além dessas aulas você ainda tem o módulo com todas as receitas do curso. E essas receitas não são receitas aleatórias, porque esse não é um curso de receita, esse é um curso para te ensinar um método. Essas receitas eu digo que é o repertório mínimo do padeiro. Então o módulo 9 é um módulo onde você vai encontrar várias receitas que foram cuidadosamente projetadas para que, se você conseguir executar cada uma delas pelo menos uma vez, você tenha coberto todas as possibilidades de técnicas que eu te ensinei dentro do módulo.
Então até nas receitas eu tive o cuidado de selecionar e elaborar do zero receitas que realmente vão fazer com que você consiga evoluir e você não vai ficar sempre repetindo receitas parecidas que vão te dar sempre a mesma experiência. Você pode levar tudo isso que eu te falei nesse curso e já ter o acesso imediato agora pelo valor de R$ 497 à vista, ou então você pode dividir em até 12 vezes de R$ 48,42. Tem aí uma taxazinha do cartão. É um valor relativamente baixo diante de todas essas coisas que eu estou ensinando. Se você for comparar com um curso presencial, por exemplo, de um dia ou dois, você gastaria fácil R$ 1.000, R$ 1.500 e não teria essa mesma quantidade de conteúdo, você não poderia assistir várias vezes, então tem várias vantagens aqui, além do preço ser mais em conta. Agora você pode estar se perguntando se esse tipo de pão é para você, se você, por mais que você pense que você deve consumir esse tipo de pão, será que você vai conseguir encaixar esse tipo de pão na sua rotina, porque você trabalha o dia todo? Então, uma das grandes vantagens da panificação natural, da fermentação natural, é que os processos são longos. Só que a maior parte do tempo é espera, você não precisa manipular o pão durante muito tempo. Se você somar o tempo todo que você passa manipulando um pão, não vai passar de 30 ou 40 minutos. Então é fácil de você encaixar na sua rotina, porque você consegue desacelerar essa fermentação para ela encaixar no seu dia e não o contrário. Ou talvez a sua preocupação seja outra. Você vai dizer, eu não tenho fermento natural, eu vou entrar, vou ter que fazer esse fermento, aí até o fermento ficar pronto, eu já queria estar fazendo pão. Cara, não se preocupe. Você, a partir do momento que entra no curso, eu te dou várias possibilidades para você trabalhar também com o fermento comercial. E uma das aulas, inclusive, que tem no módulo de sistematização é como você converte receitas do fermento comercial para o natural e do natural para o comercial. Então, até que o seu fermento fique pronto, ou até que você consiga uma isca com alguém, você já pode ir aplicando as coisas que você vai aprender no curso, desde hoje, se você quiser. O curso é realmente bastante completo. Então eu não falo só de fermentação natural, eu falo também do fermento comercial, porque ele pode ser um coadjuvante nesse processo. E falando no curso ser completo, esse também é outro ponto muito forte, que você não precisa depois de outro curso para aprender a fazer pizza, outro curso para aprender a fazer panetone, não. É um método, um curso. Eu não vou depois te ensinar, eu não vou agora te ensinar só um pouquinho e depois eu vou querer te vender outro curso, depois outro curso, depois outro curso, depois outro curso. Não. Tudo que você precisa aprender vai estar dentro desse método e vai estar dentro desse mesmo curso. Você vai ter acesso a todas as receitas de pão, de pizza, de panetone, tudo dentro do mesmo curso. Agora, pode ser que a sua preocupação seja outra, do tipo, mas eu não tenho uma batedeira planetária para sovar massa, eu não tenho uma panela de ferro para assar o pão, eu não tenho, seja lá o equipamento que você acha que você precisa. Na verdade, para você fazer esse curso, você só vai precisar mesmo de uma balança culinária, que custa 30, 35 reais, é fácil de comprar, você acha em qualquer lugar, qualquer lojinha de centro de cidade tem, e um termômetro culinário, que também custa baratinho. Todo o resto é opcional ou é dispensável, você pode ir adquirindo esses equipamentos com o passar do tempo. Você não precisa desses outros equipamentos, de panela, de coisa para começar, e você pode sim ter bons resultados. Prova disso é que em janeiro de 2020 eu fiz um evento e eu convidei várias pessoas para fazer o seu primeiro pão comigo. E a maioria delas não tinha panela de ferro, eu apresentei alternativas, a gente fez o pão na mão e olha só os resultados que essas pessoas conseguiram. Vou deixar aí na tela para vocês e vou deixar aqui na página mais embaixo também, se vocês quiserem ler depois com mais calma. A maioria dessas pessoas não trabalhava ainda com fermentação natural, nunca tinha tentado fazer, e elas fizeram o fermento e fizeram o seu primeiro pão e já tiveram um resultado notavelmente melhor do que o meu primeiro pão, por exemplo. Outras dessas pessoas já vinham fazendo pão sem sucesso e depois que elas fizeram junto comigo, elas conseguiram ter um pão legal. Além de tudo isso que eu te expliquei, esse curso tem um bônus, que eu vou deixar gratuito, mas eu não vou deixar por muito tempo. Eu vou deixar por enquanto só porque o curso é novo e eu quero que muitas pessoas entrem e eu quero que elas tenham muito mais resultado. Então, além do suporte online que você também tem dentro da plataforma, que você tem área de comentários, você pode me contatar por e-mail, quando você precisar de ajuda, esse suporte funciona em horário comercial, de segunda a sexta, ou eu ou alguém da minha equipe vai estar aqui disponível para responder vocês. Você vai ter uma mentoria em grupo. Como é que funciona essa mentoria? Eu vou lançar um desafio uma vez por semana e vocês vão fazer o desafio e depois vão fazer uma live junto comigo
em que eu vou analisar os pães de vocês e eu vou dar várias dicas e vou explicando várias coisas e fazendo a aplicação do método junto com vocês ao vivo. É lógico que nessa live eu não vou poder chamar todos os alunos para participar comigo, mas eu vou sempre chamando várias pessoas com experiências diferentes e assim a gente consegue ver como que cada um lidou com a situação e extrair uma inteligência coletiva que com certeza vai te ajudar. Se mesmo depois de tudo isso que eu te expliquei você ainda está com dúvida ou ainda está com receio e ainda está pensando se esse curso realmente é para você, então eu vou te deixar mais tranquilo agora. O curso tem uma garantia incondicional de 15 dias. Dentro de 15 dias você pode ver o curso, você pode ver o conteúdo, você pode até participar de alguma consultoria coletiva. E se você não gostar do curso, ou se você achar que esse curso não vai te ajudar, você pode pedir o reembolso de 100% do valor pago. Bom, então, se você quer aprender a fazer pães lindos, gostosos, saborosos, por um método que tem um fundamento forte e que vai fazer você evoluir mais rapidamente, eu convido você a entrar no curso. Para você fazer isso, é só você clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo, fazer o pagamento na próxima página, preencher os seus dados, que logo em seguida você vai receber um e-mail com o acesso, o login e a senha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até mais.